E a palavra de Samuel veio para toda Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou ao lado de Ebenezer. E os filisteus acamparam em Áfique. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. E quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus. E eles mataram cerca de 4.000 homens do exército de Israel. E quando o povo chegou ao campo, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Removamos a arca do pacto do Senhor de Siló até nós, para que quando vier para o meio de nós, possa nos salvar das mãos dos nossos inimigos. Versículo número 4, preste bem atenção nos textos. E assim o povo enviou a Siló para que trouxessem de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que habita no meio dos querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofani e Finéias, lá estavam com a arca do pacto do Senhor. Versículo 11, a Bíblia diz: e a arca do pacto foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofani e Finéias, foram mortos. Versículo 19, e a sua nora e a sua esposa de Finéias estavam com a criança próxima do parto. E quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus foi tomada, que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhes sobrevieram. E chegado a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela disseram: não temas, pois deste à luz um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. Escute isso, igreja. E ela deu o filho o nome de Icabô, dizendo: a glória partiu de Israel. Porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Repita comigo essa palavra: Icabô. Graças a Deus. Aplauda o Senhor essa noite. Icabô. Quero que você coloque essa palavra na sua mente. Icabô. Porque nós vamos falar em torno disso. Meus irmãos, quando olhamos para esse contexto, antes de falarmos dessa história maravilhosa, que traz aspectos diferentes e impactantes para a nossa vida, nós devemos entender a história e analisar a história de Israel. Neste período, o templo já existia. O templo era o local onde os sacerdotes eram responsáveis para fazer o culto a Deus. É como se fossem os pastores, os missionários, aqueles que ficam responsáveis para fazer a dinâmica do culto acontecer, para que Deus fosse glorificado dentro do templo. A Bíblia, neste contexto, apresenta 2 nomes, 2 homens que, à primeira vista, carregavam honra por ser sacerdotes, e quem é sacerdote tem que ser exemplo. Quem é líder tem que ser exemplo. Quem é que está à frente, fazendo a obra de Deus, levando a obra de Deus para as pessoas, tem que ser exemplos. E aqui nós vemos 2 homens, Ofani e Finéias, filhos de Eli. Eli era um homem a qual já estava velho e não podia mais exercer a sua função sacerdotal dentro do templo. Então, como ele estava velho e cego, ele diz: meus filhos, eu quero que vocês assumam o meu lugar, eu quero que vocês fiquem à frente da igreja. Traduzindo para vocês, eu quero que vocês fiquem de frente ao templo,
para que a casa do Senhor continue os cultos, para que a casa do Senhor continue a adoração a Deus. Homens que serviam dentro da casa de Deus. Este era Ofani e Finéias, filhos de Eli, a qual tem um compromisso de fazer o culto ao Senhor. Só que estes homens não fazem conforme a vontade do Senhor. Aleluia. O texto faz uma declaração muito forte sobre a vida desses dois irmãos. A Bíblia diz: eles eram filhos de Belial e não conhecia ao Senhor. Escute isso. Ofani e Finéias não eram homens ignorantes espirituais, e eles sabiam o que ele estava fazendo. Ofani e Finéias estavam fazendo o que, Jário? Estava roubando as ofertas, desprezando os sacrifícios, viviam em imoralidade. A Bíblia dizia que Ofani e Finéias se prostituía dentro do templo do Senhor, lugar santo, lugar perfeito, aonde Deus era glorificado. Era como Ofani e Finéias entrasse dentro da igreja, meu diácono Alexandre, e se prostituía dentro da igreja. Era o que eles estavam fazendo lá naquela época. Eles roubavam a oferta, desprezavam o sacrifício, viviam em imoralidade sexual e profanavam aquilo que é santo. Isso é muito forte. A Bíblia diz que eles transformaram o altar do Deus em uma verdadeira profanação. Eles transformaram aquilo que é santo em algo que é impuro. Eu digo a você, e quando o altar perde a santidade missionária, a glória começa a se esvaziar. Quando o altar começa a perder a presença de Deus, perder a santidade que é devida no templo, a glória de Deus que é presente começa a ir embora. Porque Deus é santo e não permanece em lugar que é impuro. Então, aquele exemplo era péssimo para Israel. Aleluia. Ofani e Finéias estava sendo mal falado na cidade. E chegou aos ouvidos do seu pai: meus filhos, como pode? Você está fazendo o que estão fazendo. Eu estou ouvindo tudo. Eu estou sabendo de tudo que vocês estão fazendo e o mau testemunho que vocês estão dando na igreja, ou seja, no templo. Foi um processo silencioso de decadência espiritual. Escute isso. A glória não vai embora de uma vez. Ela se retira aos poucos. Você nem vê. Pensa que não. A presença que você tinha não está mais. Enquanto o homem se acostuma com o pecado, a glória de Deus vai embora. E a Bíblia diz que Eli, o pai de Ofani e Finéias, sabia, ele via, mas ali Eli não confrontava como deveria ser confrontado. Eli sabia dos pecados do filho. Eli sabia dos problemas que os filhos estavam causando dentro da igreja. Mas Eli não confrontou o pecado na raiz. Dizer: muda, sai do altar, sai do templo, que vocês não merecem estar aí. Eli não fez isso. Eli deixou. Nós não podemos ser omissos, missionária. Não na nossa casa. E também aqui dentro também não. Se alguém está errando, se alguém está em pecado, nós vamos repreender. Porque a casa de Deus é santa. O altar de Deus é santo. E o nosso Deus, Ele é santo. E quem é autoridade deve repreender a sua casa. Você que é marido, você que é pai, você que é mãe, coloque a sua casa no lugar. Se alguém dos seus filhos é da igreja, mas está em pecado, fazendo o que é errado, alerte-o.
aponte o pecado, reclame, porque senão Deus vai cobrar de você. Nem comecei a pregar ainda, estou só aplicando o que a Bíblia está falando. Neste mesmo período, escute isso, nesse mesmo período, Israel entra em guerra. Os filisteus se levantam e dizem: vamos destruir Israel, vamos acabar com Israel. Aleluia. E eu pergunto a você: será que Israel estava em boas condições para batalhar? O altar sujo, o templo sujo, todo mundo na imoralidade, fazendo o que é errado. Mas o dia mal chega, missionária. O dia de batalhar chega, o dia de guerrear chega. E a pergunta é: como você vai estar quando o dia mal chegar? Versículo 1: Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer, e os filisteus do outro lado. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha e foram enfrentar Israel. E quando a guerra começou, espada para lá, espada para cá, lança para lá, lança para cá, arco e flecha para lá, arco e flecha para cá. Resumindo, os filisteus vencem. 4.000 homens morrem. A Bíblia diz que 4.000 homens de Israel morrem. Sabe o que eu aprendo com isso? Não tem como vencer as guerras sem o temor a Deus. Você não vai vencer nenhuma guerra se você não tem temor a Deus. Você não vai vencer nenhuma guerra se você não tem reverência a Deus. Você não vai vencer nenhuma guerra se você vive em pecado contra Deus. Você não vai vencer nenhuma guerra se você vive em desobediência a Deus. Não vai vencer. Israel perde porque estava desobedecendo a Deus, porque estava distante de Deus. Versículo 3, a Bíblia diz: o povo volta ao arraial. Meu Deus. E diz: porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus. Preste atenção. A Bíblia diz que os anciões, ou seja, os mais velhos, experientes, cabeças, líderes, voltou para o arraial e disse: pessoal, é o seguinte, a gente foi, mas nós perdemos. A gente foi batalhar, mas nós fracassamos. E eu digo para vocês, meu povo, isso é um ancião dizendo para o povo, porque o Senhor nos derrotou na frente dos filisteus. A Bíblia diz que os anciões questionam a Deus. Eles se justificam diante de Deus, mas eles não se arrependem do que estão fazendo. Eles olham para Deus: Senhor, porque eu perdi a guerra? Senhor, porque eu perdi a batalha? O que deveria ter dito é: Senhor, eu perdi a batalha porque eu sei que eu estou desmantelado diante da tua presença. Eles questionam a Deus, mas eles deveriam ter pedido perdão por ter deixado o altar de Deus sujo. Eles questionam como o culpado fosse Deus, mas a culpa era deles por não ter se arrependido. A culpa não é de Deus de você perder as suas batalhas. A culpa não é de Deus você está passando por essa prova infeliz. Não. Tem prova que vem para aperfeiçoar, mas tem prova que vem porque a gente está em desobediência com Deus. Tem prova que vem porque a gente está em pecado contra Deus. Tem prova que vem que a gente está em rebeldia contra Deus.
vai questionar, ou vai adorar, ou vai se arrepender, ou vai pedir perdão, ou vai se quebrantar. Aleluia. Versículo 3 ao 4, a Bíblia diz que eles têm uma ideia. Eles olham um para os outros e dizem: pessoal, é o seguinte, se a gente trazer a Arca da Aliança, a gente vence. Se a gente trazer a Arca da Aliança, a gente vai ganhar esta guerra. Porque com a Arca da Aliança não tem como vencer batalha. Porque a Arca da Aliança, representando naquele tempo a presença de Deus, eles disseram: se eu pegar a Arca da Aliança e levar para a batalha, nós vamos vencer. Mas algo que eu abro um parênteses na nossa mente, para a gente compreender, e uma lapada de Jesus para a gente, que serve para mim, serve para você também. Olha o que a palavra do Senhor diz: que eles pensaram apenas em vencer. Eles pensaram apenas em ganhar. Isto estava no coração dele: eu vou trazer a arca para ganhar, eu vou trazer a arca para vencer. Aleluia. Eles não querem a Arca da Aliança como apresentação que Deus é na vida deles. Eles querem a Arca da Aliança para vencer guerras, para ter benefícios próprios. Eles não queriam, diácono Alexandre, a presença de Deus para ser o centro da adoração. Não. Eles queriam a Arca da Aliança. Sabe para quê? Para vencer as guerras, para passar pela prova sem sofrimento, para não ter dificuldade na vida. E tem gente que é desse jeito, que se aproxima de Deus, que se aproxima da casa de Deus, se aproxima da presença de Deus para ter benefícios. Se eu for para com Deus, eu não vou ter aperreio. Se eu estiver com Deus, eu não vou ter prova financeira. Se eu tiver a Deus, se eu tiver, para quê? Para benefícios próprios? Deus está dizendo: não. A minha presença não é para te dar benefício próprio. Meu Deus. A minha presença é para você ser um testemunho vivo de que eu sou na sua vida. Deus está dizendo: a minha presença não é para ser enfeite. A minha presença não é para ser qualquer mera de um utensílio que não serve para nada. A minha presença na sua vida deve ser para eu ser glorificado. Eles usaram, missionária, a presença de Deus como um amuleto. Se eu tiver esse amuleto, se eu tiver a presença de Deus, eu vou vencer. A presença de Deus não é amuleto. A presença de Deus não é qualquer utensílio. A presença de Deus é valiosa, é santa e é perfeita. Preste atenção. Então, eles não estavam preocupados em ter a presença para si. Eles estavam preocupados no benefício que ela ia trazer. Cuidado, qual é a tua intuição dentro da igreja? Cuidado, qual é a tua intuição na presença de Deus? Se é para trazer glória para Deus ou trazer glória para si. Versículo 5 ao 9, a Bíblia diz: escute isso, a história é maravilhosa. E olha, eu me dediquei, escute isso, pelo amor de Deus, para a gente aprender, para a gente crescer. Versículo 5 ao 9, a arca chega até o arraial. Vamos pegar a arca, porque vamos vencer, vamos guerrear e vamos vencer essa batalha. A Bíblia diz que eles pegam a arca, anda e anda. Chega no arraial, a Bíblia diz que o povo grita: chegou a arca do Senhor, chegou
a presença. Agora nós vamos vencer a guerra. Agora vamos vencer a batalha. A presença chegou. A arca chegou. E a Bíblia diz que os filisteus temeram. Rapaz, por que esse povo está gritando? Porque esse povo está vibrando. E a Bíblia diz que os filisteus começaram a tremer, meu diácono Alexandre. Mas os filisteus não estavam tremendo por causa do povo, não. Sabe por quê? Porque os filisteus estavam temendo o Deus daquele povo. A Bíblia diz que os filisteus começaram a tremer. Meu Deus, o que é que está acontecendo no arraial? O que é que está acontecendo lá? Aí eles começaram a dizer um para os outros: rapaz, eu acho que é os deuses dele, aquele Deus lá que tirou eles do Egito e mandou as 10 pragas lá para o Egito. Deve ser ele. A Bíblia diz que eles começaram a ficar com medo. Aleluia, porque não há homem que possa assustar outro homem, mas há um Deus no céu que nós devemos temer. E a Bíblia diz que o próprio povo de Deus não temeu a Deus, mas outro povo lá de fora temeram a Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Ele é tremendo, ele é forte, ele é grande, ele é maravilhoso, ele é Deus forte. Temeram. O que me chama a atenção, meu Deus, é que outro povo temeu a Deus e os próprios povos dele não temem. Às vezes a gente está na casa, na presença, e faz coisas sem temor, conhecendo quem Deus é. Isso é vergonhoso para a gente. Se brincar, tem pessoas que lá no mundo não tem coragem de fazer o que pessoas fazem aqui dentro. Está entendendo a gravidade disso? Escute isso. Versículo 10 e 11. Estou perto. A Bíblia diz que Israel vai batalhar de novo. Eles olham e dizem: ei, estou com medo da gente. Estão se tremendo. Vamos para a batalha de novo. E a Bíblia diz que eles colocam a arca. E sabe quem vai carregando a arca? Ofani e Finéias, 2 desmantelados, cheios de pecado, fazendo tudo que não presta. Mas eles estão o quê? Botando o quê? A presença nos ombros. E diz: vamos batalhar. E eles vão. E a Bíblia diz que no meio da batalha Israel perde. E dessa vez a perca foi maior. 30 mil homens morrem. Ofani e Finéias morrem. E Israel é desmoralizado na frente dos filisteus. Aí você me pergunta: mas Jairo, presta atenção, eles tinham a arca da aliança. Por que perderam? Não adianta trazer algo santo e valioso para um povo que estava sujo. Não adianta tentar trazer a presença de Deus com pessoas sujas. A Bíblia está dizendo: se quer carregar a minha presença, se arrependa. Aceite o Evangelho, aceite a Jesus, aceite a Cristo. Aí sim você pode receber da presença de Deus. Deus está dizendo: para carregar a minha presença, não é para estar de todo jeito. Para carregar a minha presença, não é para estar de qualquer forma, porque a minha presença é santa, a minha presença é perfeita, a minha presença é incomparável. Assim te diz o Senhor: se santifica, se santifica, se santifica para carregar a minha presença. Meu Deus, Labacabacé. Não adianta colocar a presença de Deus em altares sujos.
Não adianta colocar a presença de Deus em altares que não reverenciam a Deus. E vejam que foi pior ainda tentar carregar a presença de Deus de todo jeito do que eles não terem levado. Antes deles levar a arca, só 3.000 morreu. Depois que eles pegam a arca de todo jeito para batalhar, 30.000 morreu. Vai tentar carregar a arca de todo jeito? Para tu ver o que o inimigo vai fazer contigo. O inimigo espera só uma brecha. O inimigo só espera uma oportunidade para ele destruir a tua vida. Nós devemos ter em mente: eu devo zelar pela presença de Deus. Versículo 12 ao 16. Um homem que escapou da guerra entra na cidade gritando. Volta o som, por favor. Isso. Um homem que escapou da guerra entra na cidade gritando que Israel tinha perdido a guerra. E ele chega até Eli. Quem lembra quem é Eli? O pai de Ofni e Finés, que morreu na guerra por carregar a arca de todo jeito. Esse homem chega até Eli e diz: Eli, tenho algo para te dizer. Ofni e Finés morreu. Os teus filhos morreu. Eu te digo mais, Eli. Perdemos a guerra. E te digo mais, Eli. A arca do Senhor foi levada. A presença do Senhor foi. A Bíblia diz que ele estava sentado na cadeira. Quando ele escutou que a arca foi levada, ele dá um pulo. Só que quando ele dá um pulo, a cadeira quebra, ele cai, quebra o pescoço e morre. Mas eu digo a você, antes dele morrer, ele sabia dos erros dos filhos. Antes dele morrer, ele sabia o que os filhos estavam fazendo. Antes dele morrer, ele percebe o erro que cometeu de não ter repreendido os filhos como deveria. Porque a presença foi levada de Israel por conta do pecado dos filhos, por conta da irresponsabilidade dos filhos. E a culpa também foi dele, por não ter zelado pela arca de Deus. E por sua culpa, a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, foi levada. Ele não tratou a arca de Deus, ou seja, a presença de Deus, como prioridade e zelo. E Deus está dizendo para você: trata a minha presença com prioridade. Trata a minha presença com zelo. Quem escutou os louvores, escutou. Jesus morreu na cruz, sangrou até a última gota de sangue, morreu, mas ressuscitou e vivo está, e mandou alguém para ajudar. Quem foi esse alguém? O Espírito Santo, que representa a presença de Deus, está sobre você, está em você agora, e testifica em você a presença de Jesus. Então zele pela presença de Jesus. Deus está dizendo: zele pela presença de Deus. Oh filho, oh filha, zela pela presença que eu coloquei em você. O mundo não pode ter, mas você recebeu de graça, de graça, de graça. Meu Deus, zelo pela presença. Essas passagens só me lembram de Davi. Segunda Samuel capítulo 6, quando ele assume o reinado, meu Deus, ele olha para o povo: meu povo, vamos buscar a arca da aliança, porque não tem como eu governar, não tem como eu ser líder, não tem como eu estar à frente do povo se eu não tenho a presença de Deus. Para me estar à frente do povo, para me estar à frente de cada pessoa, para me ser instrumento de Deus, eu preciso ter a presença
de Deus. Aleluia. A primeira coisa que ele faz é buscar a arca. Aleluia. Quem lembra quando ele diz, Senhor, quando ele peca, né? Quando ele fala o que não presta. Porque ser humano erra, né? Ele peca e diz, Senhor, não retira de mim o teu espírito e não me lanças fora da tua presença. Veja pessoas que amam a presença. Olha o exemplo de pessoas que amam a presença de Jesus. Primeiro, Jesus é prioridade. A presença de Jesus é prioridade. E quando ele erra, quando ele peca, ele diz, Senhor, eu me arrependo e não retira de mim o teu espírito. E não me lances fora da tua presença. Que eu perca tudo, mas eu não perca a presença tua. Vou terminar, viu? Versículo 19 ao 21 diz, a Bíblia diz, que a nora de Eli estava dando e soube que o seu sogro morreu. Eita, meu sogro morreu. Tombou da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Para a gente estar vivo, né? Para a gente estar morto, para a gente estar morto, só basta estar vivo. É isso mesmo. Você morre até de uma topada. Ele caiu da cadeira, morreu. Tá vendo? Aí ele olha e diz, o meu sogro morreu, Israel perdeu e o meu marido morreu. E a Bíblia diz que ela estava fazendo um parto, e o parto era de risco. Ela ia tirar o bebê e ia morrer. Mas antes dela morrer, o filho dela nasce. Veja a situação de Israel. Meu Deus do céu. 30 homens morrem, a arca de Deus é levada, os filhos sacerdotes do templo morrem, o velho, o pai dos filhos morre também. E a mulher da beira do parto morrendo também. Olha a situação de Israel. Olha como esse povo estava. Tu acha que tu vive prova? A prova estava esse povo vivendo dessa maneira. E a Bíblia diz que ela dá o nome ao filho, dizendo, e acabou. Versículo 21. Mas deu ao menino o nome de Icabor. Quando o menino sai, ela olha e diz, eu vou dar o nome do meu filho, Icabor. Dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi levada. Termino, não falo mais. E acabou, sabe o que significa a palavra e acabou? Sem glória. A glória se foi. Diante daquela situação, a presença é levada. O filho dela nasce, ela diz, em prol do que está acontecendo com Israel, eu vou colocar o nome dele de Icabor. Se foi a glória de Deus. A glória de Deus no hebraico significa kavod, que significa peso da presença de Deus, manifestação de santidade, evidência de que Deus estava no meio do povo. E quando ele diz sem glória, ele está dizendo sem a presença de Deus. Israel está sem a presença de Deus, está sem a evidência de que Deus está no meio do povo. Ou seja, estava dizendo, e acabou, Deus se foi, e acabou, a glória se foi. E ela não diz isso por causa da morte do marido, não diz por causa da derrota, ela diz porque a presença do Senhor foi embora. Olhe para você. Eu pergunto, a presença de Jesus está em você? Ou e acabou? A presença se foi.
Repita comigo. E acabou. Se foi a glória de Deus. A maior tragédia na vida do homem não é perder coisas materiais. É perder a presença de Jesus. Oh, meu Senhor. Eu oro todos os dias, Senhor. Tira tudo de mim, Senhor, se for possível. Mas não tira a presença da minha vida. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Quero declarar sobre a sua vida que você venha perder tudo, carro, moto, riqueza, qualquer coisa que tem neste mundo, porque tudo nesta vida passa, tudo que é material passa, mas eu digo a você e profetizo para você, que a presença de Deus permanecerá sobre a sua vida. Receba hoje a glória, a manifestação da presença de Deus. Deus manda te dizer, a minha presença é mais valiosa, a minha presença é melhor, a minha presença é maior. Não há pecado melhor que a minha presença, não há benefício, não há matéria melhor que a minha presença. A tua presença é tudo, Senhor. A tua presença é tudo, Senhor. A tua presença. Abacabaçoé. Meu Deus. Fique em pé essa noite. Separa uma música, Isabel. Não terminei. Olhe para mim. Preste atenção. Jairo, a glória de Deus se foi. A presença de Jesus se foi da minha vida. Como eu trago, Jairo, ela de volta. A gente repreende, missionária. A gente exorta, mas também a gente tem que mostrar o amor e o caminho de voltar. Porque Deus é assim. Ele repreende, mas Ele ama. E quer o seu filho no caminho certo. Jairo, e acabou. Se foi a glória de Deus. E como eu trago novamente a presença de Deus para a minha vida. Hoje, escute isso, hoje. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando um lugar para habitar. Ele não habita onde há pecado não tratado. Religiosidade vazia. E ausência de temor. Se a glória se foi, ainda há tempo de ela voltar. Mas não será com estratégias. Mas como não há estratégia, qual é o que eu devo fazer, Jairo, para a glória de Deus voltar? Escute isso. Será com arrependimento. Arrependimento. Quer trazer a glória de Deus de volta? Se arrependa. Quer trazer a glória de Deus de volta para a sua vida? A presença de Deus para a sua vida? Se arrependa. Se arrependa. Porque antes da arca ser capturada, o altar já tinha sido perdido. Antes da glória ir embora, o coração já tinha se afastado. E antes de existir o e acabou, declarando, se foi a glória de Deus, já existia um Deus sendo ignorado dentro do coração de você.
já existia um Deus sendo ignorado dentro do templo. Porque a glória de Deus não vai de uma vez ou de uma hora para outra. Ela vai aos poucos. E você nem percebeu. E acabou. Se foi a glória de Deus. Mas eu digo a você, hoje é a oportunidade de trazer de volta a glória de Deus. Vou pedir, abaixa aqui, meu irmão. Vou pedir que toda a igreja venha aqui para frente. Toda a igreja. Quanto tempo você estava na presença de Deus e não sentia a presença de Deus como sente hoje? Quanto tempo você está nos cultos, mas não sente mais o desejo de adorar verdadeiramente? Quanto tempo você está no culto, mas não consegue sentir a voz, o toque de Jesus? Enquanto Isabelle ora, eu vou pedir que a missionária Sueli ore nas mulheres que estão aqui. E vou pedir que o diácono Alexandre ore pelos homens que estão aqui. Amém? Eu vou orar também para ajudar. Amém? Então, eu vou fazer essa oração, faça a oração declarando a presença de Jesus. Está ouvindo? Declarando o poder de Deus sobre a vida deles. Está ouvindo, meu diácono, minha missionária? Declare a presença de Jesus, a presença de Deus sobre eles. Enquanto Isabel louva, a gente vai orar em você. Amém? Curve para as nossas cabeças. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença.